sei o suficiente, nem consigo falar-vos teorizando sobre a esperança. Mas consigo, talvez, falar-vos do que vivo e vivi e do que consigo observar. E é isso que vou fazer com simplicidade. Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, custa-me, tenho algum pudor, mas recentemente o Jorge convenceu-me, num grupo pequeno da ACES, dei um testemunho sobre a minha vida. E vou buscar isso para vos falar de uma época da minha vida que foi muito desafiante. Passei por um período muito desafiante, eu e o resto da minha família, a minha mulher também, os meus filhos. E houve momentos em que, obviamente, vi tudo negro. Parecia que tinha visto um dos noticiários que o professor César das Neves nos falava e via tudo com mais dificuldade, fraquejava e sentia-me um bocadinho abalado. E foram momentos em que virava os meus olhos para Deus. Também em relação a Deus sempre tive pudor de pedir. Gostava mais de agradecer e conversar, mas houve momentos em que tive de me virar para Deus e rezar o Pai Nosso e pedir. E posso-vos testemunhar que foi impressionante, porque muito rapidamente, um Pai Nosso, dois Pais Nossos, três Pais Nossos, e sentia com muita força a esperança a voltar. Sentia-me a reganhar forças, a sentir outra vez a esperança, e eu sinto que era, obviamente, Deus a fortalecer-me o dom da fé. E, portanto, esse período da minha vida contribuiu, pelo menos para mim, dentro de mim, ficar bastante claro, com a certeza que consigo ter, de que a esperança está em Deus e a fé é a âncora da esperança. A fé é o que nos torna a esperança inabalável. E com isso, trouxe-vos aqui uma âncora, porque o que eu sinto é que tenho de ancorar a minha esperança na minha fé. E é de onde ela vem. E esses momentos que convivi, de facto, senti-o bem, porque a esperança foi o que permitiu encarar, compreender e aceitar a missão de Deus, a missão que Deus dá a cada um de nós, e entendê-la melhor e compreendê-la e aceitá-la. E, de facto, é a esperança alicerçada na fé que nos permite ir mais longe, ultrapassarmos-nos, surpreendermos a nós próprios. Não é surpreender aos outros, isso é menos interessante. É muito mais interessante quando nos ultrapassamos, vamos mais longe, de facto, alicerçados, bem alicerçados na nossa fé. E isto leva-me a contar-vos uma história com um filme, que muito rapidamente, um filme que há muitos anos vi, The Blues Brothers, que era uma história muito engraçada, cómica, muito cómica, mas que passava umas extraordinárias mensagens muito sutis. Dois irmãos, um que está preso e começa com um irmão a ir buscar o outro à cadeia. Tinha sido preso por crimes menores. E saem, sem saber o que fazer da vida, e resolvem ir visitar o orfanato onde foram criados. E vão a esse orfanato, encontram um senhor velhote que os recebe e que lhes diz: desgraça, o orfanato vai fechar, não temos meios, vão-nos fechar isto. Se até ao dia tal não entregarmos uma quantia enorme num sítio nas finanças, vão-nos fechar o orfanato. E eles saem, bem, com uma missão. Temos de salvar o orfanato. Mas como? E dizem ao velhote, e o velhote, não sabemos como, não temos dinheiro, não sabemos fazer nada, eles eram cantores. E o velhote diz: vocês têm de ir a uma igreja onde há um reverendo, vão lá ouvi-lo. Bem, eles nunca tinham ido a igreja nenhuma, mas metem-se no carro, vão a uma igreja onde entram, está uma celebração, uma missa, com um gospel fantástico. Tudo a dançar, a cantar, o reverendo é um grande cantor célebre, o James Brown, e a missa está uma autêntica festa. E de repente, eles têm um ar muito stiff, muito fato preto, tipo gangsters antigos com os óculos escuros, estão lá atrás, assim rígidos, e de repente, no meio daquela alegria toda, entra uma luz por um vitral. E a luz vai diretamente a um dos irmãos, o que tinha estado preso. O óculos escuros está assim, e nós observamos que com a luz a bater-lhe, ele começa-se a transformar. E de uma cara rígida começa a esboçar um sorriso, e de repente desata aos gritos para o irmão: eu vi a luz, I have seen the light. O irmão não entende o que ele está a dizer. Eu vi a luz, já sei como fazermos. Bem, a verdade é que ele viu a luz
E daí em diante o filme desenrola-se com a maior das graças, porque eles embarcam num conjunto de peripécias absolutamente loucas e muito divertidas ao longo do filme. Há um determinado momento em que têm de ir a um restaurante para um encontro e vão numa daquelas avenidas americanas, cheias de trânsito, à noite, tudo carros parados de um lado e do outro, sem lugar nenhum, e eles vão devagar a tentar estacionar, não conseguem. Desculpem. E de repente o que vai a guiar vê um lugar vazio, mesmo à frente do restaurante. Acelera a fundo, para susto do irmão, dirige-se ao meio da avenida, prega fundo, quando está a chegar, vira ao volante, puxa o travão de mão, faz um slide enorme e encaixa perfeitamente no lugar que estava vazio. O porteiro do restaurante, havia um porteiro, fica assim estupefacto. O próprio irmão, que ao lado, fica a olhar para o outro, como quem diz, caramba, não sabia que, a pensar, percebe-se perfeitamente pela expressão, não sabia que sabias fazer isto, fica assim. Saem os dois do carro, o porteiro está estupefacto. Quando vão a passar pelo porteiro, diz um deles para o porteiro, "You know, we are in a mission from God." Portanto, lá está, acabaram de fazer uma coisa extraordinária, eles vinham numa missão divina. O que me leva ao pensamento de como levarmos isto às empresas. Desafio que nos interessa. E é evidente que o que nos gostávamos, de inspirar um coletivo de pessoas a ir mais longe, a ultrapassar-se numa missão individual e coletiva verdadeiramente interessante. Mas como fazer isso? É claro que o conseguirmos fixar objetivos claros na empresa, com propósito e generosidade, é evidente que é um contributo decisivo para criarmos uma psicologia de esperança na empresa. Isso sabemos e podemos estudar. Mas será suficiente? Será que leva cada um a assumir e a aceitar uma missão individual de superação para si próprio e para o coletivo que serve? O que me leva ao último exemplo e história que hoje vos trago e que me impactou bastante. É uma história de um empresário, mas neste caso um empresário muito pequenino. É um pequeno mexicano, o Bertoldo, que nasceu muito pobre no México. Em miúdo, vendia tapetes numa tenda onde viviam, junto à beira da estrada, aqueles tapetes mexicanos muito coloridos. E ele, quando o pai não estava, era ele que ficava, pequeninito, com um irmão ranhoso ao colo, já não tinha mãe, e obviamente aquilo não era um futuro nada promissor e não era suficiente para fazerem uma vida digna. O Bertoldo, anos mais tarde, acabou por arranjar primeiro o emprego como guia turístico numa empresa lá no México, zona turística, lá se foi desenvolvendo, e o sonho dele era tornar-se empresário e ter o seu próprio autocarro para levar os turistas em passeios e etc. Com muito esforço, para o apoio lá conseguiu comprar um autocarro, não era este, mas era uma coisa do género, ainda mais velho e vetusto do que este, muito colorido, muito animado, e lá andava o bom do Bertoldo a tentar vender os seus passeios e viagens nos hotéis e tal. E uma vez num grupo, junto a uma piscina, aparece o dito Bertoldo, desfuziante de alegria, embebido na sua missão de se tornar empresário, e lá convence um grupo a ir na sua caminhonete a uns montes que havia próximos, umas montanhas que eram muito bonitas, subir ao cimo da montanha, subir ao alto dessa montanha. E o Bertoldo, lá embarcam no dia seguinte de manhã na caminhonete, todos com o Bertoldo, um grupo muito animado, o Bertoldo era um verdadeiro entertainer, e alguém se senta mais à frente junto ao Bertoldo. E quando o caminhão arranca, percebe-se claramente que o autocarro era muito velho, mecanicamente muito vulnerável, mas lá, aquilo arrancou, lá pôs a primeira com dificuldade, a caixa de velocidades a arranhar e tal. Lá arrancaram um bocado aos solavancos, mas arrancaram. Para ir direto ao monte, primeiro uma estrada razoável, quando se começa a subir a dita montanha, uma montanha nessa região um pouco alta, com aquelas estradas péssimas, tipo Peru, com precipícios ao lado que assustam, percebe-se quem lá vai à frente, quem ia à frente, a pessoa que ao lado do Bertoldo, naquele lugarzito velho, do tipo para o guia turístico ao lado do condutor. O Bertoldo era empresário, gestor da sua empresa e operário da sua empresa, fazia o pleno, porque era só ele. E então percebe-se que
a caminhonete muito velha, ele a certa altura tenta mudar de velocidade outra vez. E aquilo arranha, faz barulho, ele tem a maior das dificuldades, e a pessoa que estava ao lado dele olha para ele assustado, e ele diz para o lado com um ar muito confiante, tranquilo. Bem, tranquilo, coisa segue. Mais adiante no monte, vai subindo, e verdadeiramente ele tem de pôr uma segunda para aquilo subir mais, e arranha, e dificuldade, a caixa de velocidades, uma luta tremenda, e a pessoa ao lado começa a ficar verdadeiramente preocupada, lá atrás uma grande galhofa. Olhar para ele, e o Bertoldo diz, não há que preocupar-se. Bem, mas tínhamos passado um segundo estadio de gravidade, tranquilo, e já estávamos no não há que preocupar-se. Continua-se a subir, direção ao alto. E lá, bastante mais acima, uma zona mais íngreme, ele tem de meter uma primeira velocidade. Desafio enorme com a caixa de velocidades, uma luta tremenda. E percebe-se que, finalmente, a caminhonete fica só em primeira velocidade. E aí o Bertoldo, ele próprio, percebe e diz para a pessoa ao lado, há que ter fé. A verdade é que o Bertoldo conseguiu conduzir este grupo, e eu aqui gosto do alto do monte, porque permite uma silogismo fácil, com subir ao alto, entre aspas. Não levou o grupo todo até ao alto, com a sua fé, mas levou, porque o caminhão acabou por estourar, mas levou suficientemente alto para que todo o grupo pudesse percorrer os últimos metros a pé. E, portanto, o pobre do Bertoldo, simples, mas com a sua fé, tinha de facto conseguido levar aquele grupo de pessoas de uma forma extraordinária, só com a confiança e fé dele, até ao alto, nesse percurso. E aqui, verdadeiramente, a lição para mim, o impacto que ele teve, recordei esta história sempre até hoje, e conto-a por vezes, o impacto que ele teve em mim foi o acionável nas nossas empresas e nos nossos trabalhos, para eventualmente tentarmos que a psicologia da esperança que conseguimos tecnicamente levar às empresas com esforço possa ser superável com um testemunho individual da nossa fé. E é isso que eu gostaria, ambicionaria para mim próprio, poder ser na minha empresa um testemunho de fé para inspirar os outros, os meus colegas e todos, a assumirem a sua missão individual que lhes permita completamente superarem-se e levá-los a eles e a todo o coletivo ainda mais longe. Obrigado pela vossa paciência.